Olá, pessoal! O momento que estamos enfrentando é um momento de muita incerteza. As empresas, elas não sabem e às vezes têm muita dúvida do que fazer e como fazer. E a partir de hoje, a Melos, com esse novo canal, vai estar gravando vários vídeos, diversos assuntos estaremos postando aqui para ajudar você, para ajudar a sua empresa a implementar procedimentos de segurança, procedimentos de saúde, para que os seus trabalhadores fiquem bem informados e muito protegidos. Então, a partir de hoje, a Melos, ela vai estar postando aí. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas informações e dê seu like se você está gostando, se você não está gostando. Faça seus comentários. A Melos está aqui junto com você para ajudar as empresas a implementar procedimentos referentes à segurança e saúde do trabalhador. Algumas empresas têm recebido do Ministério do Trabalho, através da Secretaria do Trabalho, uma NAD. A NAD nada mais é do que uma notificação de apresentação de documento. E aí eu vou mostrar para vocês uma NAD solicitada pelo Ministério do Trabalho a algumas empresas. Algumas empresas têm solicitado para nós ajudá-los na interpretação dessa notificação. Algumas cidades, o Ministério do Trabalho tem feito isso, outras cidades, o Sereste tem dado também todo o suporte, solicitando algumas medidas e evidências que a empresa deve ter tomado frente aí ao Covid. E uma dessas, NAD, que eu vou estar apresentando, foi um cliente nosso que recebeu, aí está uma folha de rosto, da fiscalização, tem o número, e aí referente à segurança e saúde do trabalho. Aí, vejam o que ele fala. No disposto, do artigo 3º e 4º, do artigo 600, do parágrafo 3º e 4º, do artigo 630, ele notifica a empresa, e aí ele dá um e-mail, dá um número, e aí ele fala que o não cumprimento dessa notificação implicará atuação na forma da lei. Então, boa parte das empresas estão recebendo algumas notificações por e-mail, porque nós estamos no meio de uma pandemia e não temos inspeções presenciais. E aí, a Secretaria do Trabalho ela fala o seguinte: item 1. Comprovante de que os trabalhadores foram informados de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e proteger dos mesmos, principalmente quanto à prevenção do contágio da Covid-19. Nesse trabalho, ela fala sobre os riscos ambientais, então ela quer saber um pouco o que a empresa está tomando de ação referente aos riscos ambientais. Então aí nós temos os riscos ambientais que já está previsto no PPRA, no PCMSO, nas análises de risco do ambiente de trabalho. Então a empresa tem tomado as medidas referentes à saúde ocupacional, que seriam os riscos ambientais. E aí, logo em seguida, ela já fala sobre os meios disponíveis, que a empresa está tomando para a prevenção do contágio. O item 2, os procedimentos para identificação dos sinais e sintomas para encaminhamento dos trabalhadores com suspeita de contaminação, antes de ingressar no ambiente de trabalho. Então, você tem que seguir os seguintes conteúdos abaixo. Vamos lá. Primeiro, no item 2, eu tenho que achar uma forma de monitorar a temperatura para verificar se o pessoal está com suspeita antes de ingressar no ambiente de trabalho. Então, vai. Eu tenho que encaminhar o pessoal para o laboratório médico da empresa. A maioria das empresas não tem ambulatório médico. E aí que estão suspeita de contaminação para avaliação e acompanhamento adequado. Depois, afastamento do colaborador caso a confirmação do diagnóstico clínico, conforme orientação do Ministério da Saúde, que também deverá ser realizado uma busca ativa dos trabalhadores que tiverem contato inicialmente com alguém contaminado. Então, qual é o procedimento que a empresa deve adotar em caso de afastamento? Encontrou uma pessoa, teve contato com alguém contaminado, então temos que afastar. Como que a empresa faz isso?
Definir mecanismo para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar sintomas de doença em si e outros trabalhadores. Se os colaboradores teve contato com pessoas diagnósticas de Covid, ou ela também deve comunicar à empresa. Então, tomando como base, eu tenho como empresa instituir um mecanismo para incentivar os trabalhadores a informar a empresa se ele teve ou não contato, se ele teve ou não os sintomas. E aí, se ela teve o sintoma, a empresa vai adotar algumas medidas. Seguindo aí, o relatório ele pede que seja comprovado a implementação das medidas necessárias e suficiente para eliminar e minimizar e controlar os riscos de contaminação pelo Covid. Então, a empresa tem que ter o seu relatório comprovando, ou seja, evidenciando todas as medidas que foram tomadas na empresa, e essas medidas devem ser suficientes para eliminar, minimizar e controlar o risco de contágio. E aí, o que tem que ter nesse relatório? Vamos lá, um por um. O relatório tem que ter o seguinte conteúdo. Primeiro, adoção de distância interpessoal segura, de modo a minimizar os riscos de transmissão pessoa a pessoa. Então, a empresa tem que adotar medida de distanciamento interpessoal. Depois, organização das atividades de forma a evitar aglomeração de pessoas. Então, tem que ter informações, você tem que fazer com que os profissionais evitem aglomeração. Então, isso tem que estar nos cartazes, informando e para evitar aglomeração. Achar uma forma no refeitório, onde toma o café. Então, tudo isso tem que tomar algumas ações para evitar que haja aglomeração de pessoas. Depois, adotar medidas para diminuir o contato pessoal entre trabalhadores e entre o público externo. Então, dar um jeito, que é muito difícil, de evitar o contato interpessoal. E se houver esse contato, tem que manter um distanciamento seguro. Se houver necessidade das pessoas terem um contato interpessoal, não estou dizendo contato efetivo, mas o contato de conversa, então você tem que adotar um distanciamento. Depois, o Ministério do Trabalho fala que eu tenho que ter medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la em algum turno. Se houver possibilidade, a empresa tem que fazer turno. Então, escalar uma quantidade de profissionais em um período e depois escalar outra quantidade em outro período, se possível. Senão, vai ter que adotar todas as medidas acima. A proibição e compartilhamento de copos, pratos, talheres não higienizados. Então, aqui a gente não pode compartilhar objeto pessoal e muito menos prato, copo, talheres. Então, tem que ser higienizado para disponibilizar para que o trabalhador, na hora que ele tiver o contato, ele tenha um contato com objetos que já foram higienizados. Alguns meios necessários para permitir que os trabalhadores tenham higienização frequente, com a utilização de água, sabão, isso tem que estar disponível nos banheiros, nos lavabos. Caso não seja possível o uso de água, sabonetes, então você tem que fornecer o álcool em gel próximo ao posto de trabalho. A maioria das empresas, além dela ter um vestiário, um banheiro com água e sabão, ela também disponibiliza o álcool gel ao longo da sua produção, em vários setores. E isso é importante, deve ser colocado o álcool em gel à disposição. Em áreas de vendas, caso a sua empresa tenha área de venda, atendimento ao público e tudo mais, então isso tem que ser identificado e intensificado um trabalho de higienização, adotar todas as medidas sanitárias, tipo assim, você tem que manter um ambiente limpo, higienizado após a saída e entrada de pessoas, disponibilização de álcool gel, limpar corrimão, maçaneta, banheiros. Então, teclados, maquininhas de cartões tem que ser envelopadas naquele plástico filme, aonde você consegue limpar ali o contato com as pessoas. Em alguns setores que resguardam loja adotaram as seguintes medidas: a disponibilização de pia,
ampliação da quantidade de dispersores sanitizantes das áreas de processamento de alimento e estoque, reforçar a limpeza de pontos como torneiras, maçaneta, então a limpeza em geral do ambiente aonde você tem um fluxo de pessoa maior. Então ali ele tem que ser sanitizado constantemente. E procedimentos que devem ser adotados dos trabalhadores com mais de 60 anos. Eu creio que a essa altura da pandemia, boa parte dos profissionais no grupo de risco, incluindo 60 anos ou tem alguma comorbidade, então essas pessoas deverão ser afastadas do ambiente de trabalho. E por fim, para os trabalhadores que não necessitam de máscara de proteção respiratória em função da sua atividade produtiva, recomenda-se o uso de máscaras não profissionais. Então aqui abre duas vertentes. Primeiro, quando o profissional o risco ambiental exige que ele use uma máscara, por exemplo, PFF1, PFF2, ou alguma máscara com filtro de cartucho de carvão ativados, devido ao uso do produto químico. Então, essas pessoas utilizam suas proteções normais. Para aquele, de repente, um escritório, área administrativa, que não tem um risco ambiental que gere a necessidade do uso de um respirador, então ele tem que usar a máscara de uso não profissionais, que são as máscaras caseiras que nós estamos usando. Uma máscara de tecido ou aquelas máscaras descartáveis, então tem que ser utilizado para o pessoal que não tem os riscos profissionais. O item 4, ele fala sobre a comprovação da aquisição e fornecimento gratuito do equipamento de proteção individual aos empregados, adequado ao risco de contaminação e treinamento sobre o uso correto, conforme NR6. Ponto. O interessante aqui é que as empresas já fazem isso, o controle, a entrega e o controle dos EPIs e anota nas fichas dos seus profissionais. Aqui, a Secretaria do Trabalho, ela fala que ela quer uma comprovação da aquisição do fornecimento gratuito. Então, vamos lá. Se nós temos as máscaras não profissionais, porque as profissionais você já faz esse registro, mas as não profissionais são as máscaras de pano, de tecido, essas deverão também serem registradas nas fichas de EPI que você entregou, que você está entregando gratuitamente. Veja que no item 4 ele fala, comprovante da aquisição, então eu tenho que ter uma nota fiscal que eu comprei essas máscaras e forneci gratuitamente essa máscara. E aí ele fala, o equipamento de proteção individual adequado ao risco de contaminação pelo Covid. Então, eu tenho que evidenciar essa entrega. Se eu entreguei, eu vou ter que anotar e o funcionário vai ter que assinar o recebimento. E aí, depois da vírgula, fala em treinamento do uso correto. Não entreguei uma máscara? Então, eu tenho que ensinar o uso correto. Então, a empresa tem que dar treinamento, conforme NR6, do uso e conservação e guarda daquela máscara não profissional. Por quê? Porque a máscara profissional, a empresa já faz isso naturalmente. O item 5, ele fala relatório com fotos comprovando a disponibilização de lavatórios provido de material para limpeza, enxugo e secagem das mãos e não permitindo o uso de toalhas coletivas. Então, só aí você já elimina. Se tiver uma toalhinha pendurada lá, já tem que tirar essa toalhinha de uso coletivo. E você tem que fazer um relatório com fotos, comprovando que lá dentro do lavatório está provido de material de limpeza, de sanitização, de enxugar as mãos, de secagem das mãos. Então, a empresa já tem que adotar o seu vestiário, o seu banheiro, com os equipamentos e os acessórios de papel, toalha, para limpeza das mãos, para secagem das mãos, então, e tirando o que for de uso coletivo. E, por fim, o relatório com fotos, comprovando as condições de conforto e higiene para a tomada das refeições por ocasião do intervalo concedido durante a jornada. Tem que fazer um relatório, fotografando o ambiente
que eles usam para refeição, que é o refeitório, que eu comprovo o conforto de higiene durante o tempo de refeição. Ou seja, sai um grupo, tem ali uma higienização. Entra outro grupo, novamente, antes uma higienização. Então, você tem que adotar. Então, essas são as medidas que o Ministério do Trabalho está solicitando para que algumas empresas adotem as medidas de controle frente à contaminação ao Covid-19. Então, aqui eu dei uma pincelada sobre o que a Secretaria do Trabalho está exigindo de algumas empresas. E aí, nós temos que fazer e adotar as medidas administrativas. Então, agora, nós vamos apresentar um procedimento que a empresa pode fazer, bem simples, mas que a empresa pode fazer caso você tenha que evidenciar isso. Então, muitas empresas já tomaram medidas muito boas, porém, às vezes não evidenciou em forma de um procedimento. Então, vamos lá, vou mostrar um novo procedimento sobre um procedimento simples, sobre como você evidenciar tudo isso que o Ministério do Trabalho está solicitando. Vamos falar sobre um procedimento bem simples, mas serve como diretriz para que a empresa adote. Vamos lá. Então, o procedimento ele tem que ter uma capa, né? Eu dei como nome o procedimento relatório de controle e prevenção do Covid. Aí vem mais embaixo o nome da empresa, né? Coloca seu logo, o nome da empresa, mas aí fica a critério de cada uma das empresas. Tá? Então aí eu coloquei, a gente coloca o nosso logo embaixo e a gente fez porque esse relatório foi enviado para o Ministério do Trabalho. Depois nós temos aí a identificação, um sumário baseado justamente no documento do Ministério do Trabalho. Então vem a identificação da empresa, a responsabilidade, o objetivo, e aí a gente vai ver cada uma delas. Eu vou passar rapidamente para vocês terem uma ideia, para que vocês consigam fazer isso na empresa. Tá? Identificação, aí você vai colocar razão social, coatividade, endereço, CNPJ, o grau de risco, a responsabilidade pela elaboração, né? Então aí a gente que elaborou, né, técnicos e engenheiros, para o peso ser maior e realmente foi muito bem aceito junto ao Ministério, na Secretaria do Trabalho. Depois vem o objetivo, qual que é o objetivo? Aí temos aí o procedimento, qual que é o objetivo desse procedimento frente ao Covid. Aí a gente, mais embaixo, a gente vai para o item 4, que é a introdução, a gente fala um pouco sobre o Covid, a forma de transmissão, a forma como ele é encarado, quais são os sintomas, para quê? Para que a empresa tenha um pouco mais de conhecimento agregado para divulgar isso para cada um dos trabalhadores. Aí vem mais uma tabelinha, essa tabelinha ela vai falar sobre os meios de transmissão do Covid, tá? E os sintomas. Então, falar, eu só tenho tosse, é Covid? Não, é uma junção de sintomas que a empresa adota, fala, não, peraí, isso é uma gripe, não, é uma coriza, é um catarro, é isso, aquilo, outro. Então, aqui estão os sintomas para que as empresas tenham um pouco mais de conhecimento. Mais embaixo, no item 5, ele vai falar sobre a responsabilidade. Qual a responsabilidade da empresa, né, frente ao Covid? Tá? Qual que é a responsabilidade dela e qual a responsabilidade do empregado? O que ele tem que cumprir? Às vezes o empregado fala assim, como eu recebo muita informação, a empresa fala assim, meu empregado não quer usar. Não tem que querer, é obrigado. Então ele tem uma responsabilidade de uso. Mas se ele não quiser usar, então ele vai cair justamente naquela advertência verbal, advertência por escrito, suspensão, e aí ele vai lá onde a CLT define sobre as responsabilidades. Tá? No item 6, fala sobre as medidas de controle. Aqui abrem duas vertentes também. A proteção coletiva, ou seja, o que a empresa tem que adotar coletivamente. Então, o que ela está adotando coletivamente? Eu disponibilizo álcool gel para todo mundo coletivamente. Eu disponibilizo um tapete com produtos sanitizantes para todo mundo. São medidas coletivas. As medidas
de proteção administrativas, que é a organização do trabalho, que é você fazer o distanciamento, você fez um isolamento, então você tomou como medida administrativa. São os treinamentos, são a forma como evidencia, como que você dá o treinamento, são medidas administrativas. E a medida individual, se o profissional já, o seu risco ambiental, o risco do trabalho, já exige o uso de máscara, ok. Se for um ambiente que não tem a obrigatória do uso de uma máscara devido ao risco ambiental, você adota as máscaras de tecido. A obrigatoriedade de máscaras, que a gente fala um pouco, e as regras gerais do uso da máscara, o uso dela, a advertência se não utilizar, a limpeza, como que é feita a limpeza, o descarte dessa máscara. Então a gente fala e as medidas preventivas, concluindo o item 6 sobre medidas de controle. Aí vem o diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico? Então, primeiramente, esse profissional tem que ser avaliado, esse profissional ele tem que ter uma avaliação. Então aqui eu falo qual é o diagnóstico, como que você visualiza isso. No item 8, são os tipos de teste. Então nós vamos gravar um vídeo de teste, somente de teste, ou seja, quais são os tipos de teste. Então aqui a gente fala que nós temos o teste tipo ouro, que é o RT-PCR, depois vem o sorologia e também tem o teste rápido. Tá? Então são esses três tipos de teste. Qual deles eu faço? Tudo vai depender do tempo de contágio. Eu tive contágio há 5 dias, há 7 dias, eu tive contato ontem, então tudo vai depender. Então aqui a gente fala os tipos de teste. E no item 9, as medidas que a empresa adota para identificar os sintomas e afastamento. Como que a empresa adota as medidas para identificação? Se um funcionário chega hoje, está com tosse, coriza, com falta de ar, como que eu faço? Então eu vou preencher um formulário que eu vou colocar esse formulário e ali sim eu vou encaminhar? Exatamente. Então as medidas que você tem que ter para identificar e afastamento. Aí tem os casos leves, o caso grave, o retorno ao trabalho, como eu tenho que fazer, e a questão dos testes epidemiológicos. E o item 10 são as recomendações gerais, de uso gerais. Então aqui ele vai lá nas medidas de controle também e dá uma pincelada de ordem genérica para todos os empregados. Em caso de viagem, nos veículos, a higienização das mãos, a higienização simplesmente com água e sabão. Tá? E aí a gente fez um fluxograma de higienização, um fluxograma para lavar. Então você pega, coloca no ambiente lá no banheiro, através de placa de sinalização, para informar como os profissionais devem fazer a higienização das mãos. E o item 11 são as medidas de controle implementado. Lembra lá que a Secretaria do Trabalho falou que você tem que evidenciar? Então vem as medidas de controle implementado. Tudo que a empresa implementou como proteção tem que ser anotada e evidenciada. Então aí as medidas foram a medida 1, 2, 3, 4, 5, quantas tiverem. E aí algumas evidências fotográficas. O distanciamento, eu adotei isso. A organização das atividades, eu fiz dessa forma, evitando aglomeração. A disponibilização de álcool em gel, a higienização frequente na entrada, seja de clientes, seja de funcionários, a medição de temperatura, o uso obrigatório de máscara em todo o ambiente, enquanto ele estiver lá dentro, e a disponibilização de lavatório com papel. Lembra que ele falou que tem que tirar o papel, tirar a toalha de uso coletivo? Então, é colocado o papel para que seja utilizado. Fazemos o encerramento, que a empresa adota todas as medidas, está tudo em ordem, tudo dentro do controle, e aí vem para os anexos. Lembra que ele fala que você tem que colocar os EPIs que ele recebeu? Você vai colocar aí, respirador, o álcool em gel. Então você vai demonstrar que para aquele funcionário você entregou a máscara, você entregou o álcool em gel, disponibilizou o álcool em gel e assim
você consegue evidenciar. Também, no anexo 2, você tem a comprovação que os trabalhadores foram treinados. Lembra que você entregou a máscara, você disponibilizou álcool em gel? E o treinamento? Ah, eu não dei o treinamento, então tem que ministrar o treinamento. Tem a evidência que eles foram treinados referente às medidas de prevenção do Covid-19. Tá? E aí pega a lista de todos os profissionais. E como também a secretaria falou, eu quero saber se você comprou. Aqui você evidencia a nota fiscal com a compra de todos os equipamentos, né? Seja luva, seja máscara, seja álcool em gel. E por fim, você encerra aí procedimento e relatório que evidenciam todas as ações que a empresa tomou. E caso o Ministério do Trabalho solicite, já está pronto, você só envia dizendo que você, a sua empresa, tomou todas as ações e medidas frente a evitar a contaminação do Covid-19. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Era justamente essas informações que as empresas devem adotar. E se você gostou, dá um like aí embaixo, se inscreve no nosso canal e aguarde aí o próximo vídeo. Até mais. Um abraço a todos.